Aqui sou eu, Luciano Carvalho Cardoso, e venho trazer aqui hoje um tema que eu acho muito importante para quem trabalha com desenvolvimento de análise de dados, principalmente visualização de dados. A gente ouve falar muito sobre o storytelling de dados, eu acho que isso é fundamental quando a gente quer montar uma estrutura coerente para uma apresentação, para que os dados eles fiquem compreensíveis. Não adianta, né, a gente ter uma boa ferramenta aí nas mãos se o máximo que ela pode fazer, que é uma adequada ordenação de dados, ela acaba não sendo entregue, né, da maneira como se espera que seja. Né? Então, o que eu acredito, uma coisa que eu trabalho bastante, que eu acho que é fundamental para contribuição na construção de bons storytelling de dados, é a aplicação da temporalidade nos dashboards, nas visualizações de dado. E quando eu falo de temporalidade, né, o que eu estou me referindo? Eu estou me referindo a categorias de tempo que nos ajudam a compreender o mundo ao nosso redor. Ou seja, a temporalidade orientada pelo passado, a temporalidade orientada pelo presente, a temporalidade orientada para o futuro e a temporalidade orientada pela continuidade. Então, isso é uma característica subjetiva que nós temos de interpretação da vida. E isso, por sua vez, ela também é jogada para o mundo dos dados. Para vocês terem uma ideia, né, a pessoa, por exemplo, que ela é orientada ao passado, ela sempre procura saber, diante de um problema, como ele já foi resolvido lá atrás. Então ela sempre olha para trás. Ela é mais resistente a mudanças, ela tem mais dificuldade de enxergar possibilidades futuras e ela não vê isso com muito bons olhos. Ela sempre vai olhar alguma referência passada que aconteceu, que pode servir de parâmetro de julgamento. Já a pessoa orientada para o presente, ela não olha para o passado, ela também não olha muito para o futuro, ela olha para o agora. Então ela tem um problema, ela vai olhar o quê? De uma maneira difusa para quem no momento presente está resolvendo os problemas e como estão resolvendo esses problemas hoje. E a pessoa que é orientada para o futuro, ela não olha para o passado, mas ela tem uma incrível facilidade para interpretar, para conceber visões futuras, né, que estão diante delas. Então isso é muito bacana, porque ela é uma visionária, né? Só que ela precisa estabelecer a ponte para quem está aqui no presente e para aquele que está orientado para o passado conseguir agir e atuar para chegar naquele determinado estado de coisas. E aí que a pessoa que tem a visão de continuidade, ela tem essa percepção, ela demora um pouco mais para fazer os julgamentos dela, mas por quê? Porque ela precisa entender o que é que causou o efeito hoje. Né? O hoje é uma decorrência do ontem e o amanhã vai ser uma decorrência do hoje, então ela enxerga tudo como uma cadeia contínua. Então ela precisa identificar essa cadeia. Então olha só a riqueza que isso traz quando você aplica a temporalidade num storytelling de dados. Né? E aí eu fiz esse modelo, isso aqui na verdade é um MVP educacional em termos de estrutura de dados. Então ele tem dados muito sintéticos, mas ele já tem uma estrutura montada ali. Eu vou dar um zoom aqui, só para a gente poder visualizar melhor. Aqui nesse caso é um mapeamento, teria apenas 2 alunos, então eu fiz um menuzinho muito básico aqui. Mas o que nós temos aqui? Né? Nós temos de base uma média atual dos bimestres, né? Nós podemos ver aqui nesse pequeno dado. Nós temos aqui um parâmetro
de período de 2 bimestres. Nesses 2 bimestres você tem notas por atividades e o percurso que elas fazem, né? No primeiro bimestre uma determinada nota e essa mesma atividade repetida no segundo bimestre, ela tem uma segunda nota, né? Então você consegue acompanhar aqui. Aqui em cima nós temos um ranking de notas por atividades, né? Então você tem desde a atividade que teve a maior pontuação, isso somando os 2 bimestres, até a de menor pontuação. Aqui nós temos uma lista de todas as atividades que foram passadas e quando a gente vem para cá, nós temos uma lista do que? De competências socioemocionais que estão vinculadas com a realização dessas atividades. Então, na medida que tais atividades são realizadas, a realização dessas atividades está vinculada com alguma competência socioemocional. Então, consequentemente, a soma de um determinado conjunto de atividades implica o desenvolvimento de uma certa competência socioemocional. Então, os resultados que aparecem aqui, neste quadrinho, eles são dados que são extraídos do resultado, né, das notas, né? Então você tem uma porcentagem de desenvolvimento dessas competências nesse modelo que eu desenvolvi. E aqui no cantinho nós temos a soma de porcentagens ali por competência, né? Então somando ali os 2 bimestres, qual a porcentagem de desenvolvimento dessas competências? Lembrando que no caso aqui as competências elas implicam no quê? Em algo processual. Né? Não é um exercício realizado, um resultado obtido que me dá uma competência, mas um percurso realizado de experiências. Né? Então tudo isso foi levado em conta nesse dashboard que eu montei. E aqui em cima nós temos o que? Um percurso do desenvolvimento dessas competências, só que ele tem um acréscimo, ele tem um forecast, uma análise feita a partir do forecast que considera as notas passadas e estabelece uma tendência, né, com uma linha de confiança e com as margens de tolerância para mais e para menos. Tá? Então, essa construção, ela mostra o quê? Quando a gente vai para o outro aluno aqui, ele tem o mesmo, né, os mesmos parâmetros aqui, só que ele já tem resultados diferentes, né? E onde que se aplica a temporalidade aqui? Veja que quando eu pego este gráfico, deixa eu ampliar ele aqui, este gráfico ele mostra o quê? Resultados passados. É o que ocorreu nos 2 últimos bimestres. Quando eu venho para este, eu também tenho um indicador passado, é o que ocorreu nos 2 últimos bimestres. Quando eu venho na média atual de bimestres, aí o que eu tenho? Eu tenho agora, é a média atual. Então, eu estou trabalhando, os primeiros 2 gráficos eu estou trabalhando o passado, então você bate o olho, você vê um cenário passado. Olha, a trajetória até aqui seguiu este percurso, seguiu este parâmetro, ele explica. E aí eu tenho o cenário atual, a média atual dos bimestres. Aqui em cima eu tenho o mínimo de notas, né? A média de nota mínima entre o primeiro e segundo bimestre. E também tenho a média de máxima, né? A somatória ali das máximas entre o primeiro e segundo bimestre. Então, eu tenho 3 quadros aqui que eles me mostram o presente, além do cenário, quando diz respeito às competências, eu também tenho um cenário presente aqui, né? A soma das porcentagens de competências socioemocionais. Então, eu tenho também um atual aqui. Então, veja, eu estou trabalhando passado, estou trabalhando presente, né? Pego esse
esse L que faz aqui do médio atual dos bimestres, passando pelas atividades, pelas competências socioemocionais e pela soma de porcentagem de competência socioemocional, eu estou fazendo um L com o presente. A lateral aqui, ela está tratando do passado. E quando eu venho para o forecast, fica muito mais fácil de fazer a ponte entre o passado, o presente e o nosso futuro, como probabilidade. Né? Aqui entra todo o jogo das estatísticas, o que permitiria nesse modelo compreender rapidamente o que? Por que chegamos a isso? Onde estamos? Para onde isso pode nos levar? E, consequentemente, isso que pode nos conduzir é algo desejável? Que tipo de intervenções, né, um educador poderia fazer numa situação dessa? Então, essa é a parte interessante de nós aplicarmos a temporalidade na construção de uma visualização de dados. Né? Espero que vocês tenham gostado aí desta contribuição e comentem, né, o que vocês acharam, se vocês aplicam isso e se vocês já viram modelos semelhantes a esses sendo aplicados, né, no desenvolvimento, né, na gestão de desempenho, na gestão de performance. Ok? É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até mais.